Essa área aqui é rapaque nos fundos, ela está dividida em 3 áreas, né? Rapaque fundo, rapaque centro, aqui onde está a canola. Aqui são 14 hectares, aqui no meio são 15 e lá na frente mais 14. Essa área agora está com linho plantado. E antes do linho nós tínhamos milho. E antes do milho tinha sido posto nabo para fazer ciclagem ADN e cobertura de solo. Em 2017, 2018 tinha soja. Antes da soja tinha trigo, e antes do trigo soja, antes da soja canola. E antes da canola milho, nabo, soja, linho. Portanto o linho aqui entrou em 2014. Então 14, 15, 17, 17, 18, 19. 5 anos na rotação está entrando linha de novo. O linho, nós temos um problema com a cultura do linho, que é o seguinte, em termos de manejo inicial. A princípio é uma cultura bastante simples em termos de manejo. Eventualmente a gente faz uma aplicação de... A princípio, trato cultural é a aplicação de ureia. Eventualmente nós fizemos uma aplicação de fungicida, não foi feito esse ano e não vou fazer mais nesse porte que está. E eventualmente na necessidade uma aplicação de inseticida. Depois o professor vai falar sobre a questão da Raquiplusia, né? Bom, fora isso, nós não temos outras demandas. O linho é uma cultura relativamente simples. É uma cultura que exige fertilidade, uma adubação relativamente baixa, e ela também não tem potencial de rendimento muito alto. Linho a gente considera assim, 20 sacas por hectare é um safrão. 20 sacas aí é considerado safra boa. Mas, considerando questão de custo, então vamos fechar vendo o custo de produção, ver se vale a pena ou não vale a pena. Problema do linho, nós não temos material semente fiscalizado. No Brasil existe agora uma autorização para um material que veio há 2 anos do Canadá, CDC Sorrel. Só que esse material assim, o pessoal acha que é simples, não é uma coisa simples. Foi autorizada a importação de um pouquinho para experimento. Aí o pessoal colheu esses experimentos aí pelo estado. E na época eles me contataram para ver se nós faríamos semente. Quanto? Uns 5 hectares. Digo, não, 5 hectares nós fizemos. Resumo da ópera. O Ministério dá 5 hectares dá 50 mil metros quadrados, correto? O Ministério da Agricultura autorizou plantar 2 mil metros quadrados. Por quê? Porque é o que estaria semente originária dos experimentos que tinha. Eles acharam que isso era uma festa. No entanto, a gente fez aqui a promessa, né? Eu confesso para vocês que quando veio esse material, depois o doutor Daniel Alves, aqui, pode falar um pouco, vou só contar só essa partezinha aqui. O pessoal contava aí que nos experimentos que eles tiveram, tinha dado 30, 35, 40 sacos de olha, duvido. Sinceramente, eu digo, duvido que tenha dado isso. Eu pago para ver. Tanto paguei para ver que daí no ano seguinte, lá na área do salão, que depois nós vamos ver o milho, nós plantamos 5 hectares do linho marrom comum, que é esse daqui. Aliás, esse aqui é o amarelo, desculpa, esse aqui é o amarelo, linhaça dourada. 5 hectares da linhaça dourada, esse linho amarelo, solim. 4 hectares de linho marrom comum e 5 hectares do CDC Sorrel. Resumo da história. Linho marrom comum, 18 sacos por hectare. 18,5, desculpa. Linho amarelo, 19,5 por hectare. CDC Sorrel, 18 sacos por hectare. Então assim, não teve o mesmo padrão do que nós tínhamos aqui. Tem algumas vantagens, depois o professor Nelócio vai falar, que é o que o nosso programa de linho está buscando. Até porque a ideia é, quem sabe, daqui 3, 4, 5 anos, se lançar uma variedade de linho no mercado, com o royalty aí e a marca Cetren. Para isso também que a gente está trabalhando dentro desse programa. Bom, como nós não temos semente certificada, o linho que nós temos é grão para semeadura. Inclusive, muito da semente que é utilizada por aí é originária aqui das nossas lavouras. Normalmente, quando está bonito, passa no classificador, o pessoal vende, saca e vende como grão para semeadura.
E aí começa o problema. Nós temos diversos ensaios de densidade de linho. E assim, ó, quando eu pego o material, por exemplo, eu pegar um material importado da Argentina, que não é fácil de trazer importação, ele não usa semente para importar, não é bem assim. Você consegue lá uma época, você conseguiu um pouquinho para fazer uns experimentos. Que foram os últimos aí, mas em rede fora o que nós estamos fazendo agora, os últimos que tinham sido feitos foi em 2004, 2005, que foi aqui na CETREM, na Embrapa Trigo, nem foi na Embrapa Trigo, na UPF. Tá? E aí, aquele material com alta qualidade, porque na Argentina, assim como no Canadá, na Austrália, né, que planta o linho, qual é a vantagem? O frio faz com que as floradas, né, aconteçam um pouco mais concentradas e consegue colher com o linho dentro de uma condição muito boa ainda. O que nós não conseguimos. Para nós colher linho aqui, nós temos que dessecar a lavoura, não tem outro jeito. Eu estou aqui há 19 anos, fazem 17 anos que plantamos linha, nós só colhemos um ano sem dessecar. Claro que se não precisar de secar, a gente não desseca. A ideia é não dessecar. Mas só um ano, porque deu uma seca e morreu tudo. Aí como estava morto, não precisou dessecar. Mas aí como é feito isso, o que acaba acontecendo? A semente, que é originária, o que faz? Eu tenho que dessecar. Ora, se eu pegar uma planta dessa aqui, o que eu tenho? Eu vou ter cápsula já mais adiantada, tem cápsula recente formando, tem flor, essa hora aqui já começa a cair a flor. O linho, a flor abre de manhã e cai de tarde, até 2 horas, 3 horas da tarde não tem mais flor. Então ela dura, essa pétala, estão vendo, dura um dia. Ela abre de manhã e cai de tarde. Tá? Aí eu tenho cápsula pronta, eu tenho cápsula verde, eu tenho cápsula sendo formada, tenho flor. Imagina, desseco os troços. Eu vou ter grão muito bem feito, tem grão passando do ponto, tem grão bem feito e tem grão que não está formado. E isso tudo vai junto com a semente, e a mesa de gravidade não separa. Sem contar que fica uma parte ainda com fungo, né, e com doenças aí, nasce no grão, né, e gera problema. Bom, aí o que acontece? Quando eu tenho alta qualidade da semente, eu consigo trabalhar uma faixa de 250 sementes viáveis por metro quadrado. Os ensaios nossos mostram que se eu tiver material excepcional eu poderia trabalhar com 250. Em média, os melhores resultados aí tem dado de 500, em torno de 500 sementes por metro quadrado. Mas aí sementes, o grão para semeadura, né, não considerando que é viável, de 500 a 750. Nós usamos para semeadura, como praticamente todo produtor usa, 1000 sementes por metro quadrado. Portanto, são 200 sementes largadas por metro de linha. Considerando 20 centímetros entre linha, temos aí 5 linhas no metro, 200 sementes por metro de linha. Ora, e mesmo assim, às vezes nós ficamos com a densidade um pouco baixa. Por quê? Porque muita semente não emerge, muita semente não germina, né? Tem umas que não germinam, outras não emergem, né? Então fica uma coisa complicada, baixa muito, porque a qualidade é muito dispar, a diferença é muito grande. Então essa lavoura aqui foi plantada com 1000 sementes por metro quadrado. Tá? A densidade está boa. Nós tínhamos um problema aqui, adicional, que não é fácil semear linho em qualquer cultura. Porque eu vou usar semeadora pequena, com 15 linhas, com 17, 20 centímetros de espaçamento, sendo de palha de milho, não é um serviço fácil de fazer. Ela é muito leve, ela corta pouco essa palha. Então ela dá dificuldade aí na deposição de semente. Mas independente disso, né, a densidade aqui até o momento ficou muito boa. Ela tem uma partezinha lá em cima, um pedaço de 1 hectare, não dá 1 hectare, um meio hectare que está um pouco mais ralo. Mas no restante da área, eu diria assim, até o marrom embaixo ali está com a densidade um pouco maior do que essa aqui do amarelo. Tá? Então basicamente é isso no manejo. Nós estamos trabalhando com o programa de melhoramento genético de linho, que já começou desde 2015. Né? Tinham outros 2 professores que também já trabalharam com linho. E hoje a gente está com as linhagens já selecionadas em avaliação em ensaios de VCU, aqui em 3 de Maio, lá na CETREM, em Passo Fundo, na Embrapa Trigo, e também em Santa Catarina, na UDESC. Né? Todos esses materiais estão sendo testados nessas 3 localidades. O linho, ele ainda não possui formulários no Ministério da Agricultura para se fazer pedido de registro ou proteção de cultivar. Então nós já estamos trocando informações lá com o Ministério da Agricultura, porque
os descritores que vão diferir uma cultivar da outra são todos formulados por uma organização internacional, que é a UPOV. E lá no site da UPOV já tem os descritores prontinhos do linho, ao qual eu só vou adaptar, e já, a partir de agora eu já estou começando a coletar essa informação, para quando o Ministério liberar eu já tenho informação pronta e a gente já possa entrar com a proteção. Porque existe duas formas, uma delas é o registro de cultivares, que o registro vai permitir que você comercialize, mas ele não te dá, não te traz royalties, ele não te protege, né? Já a proteção é como se fosse a patente de um produto. Única e exclusivamente a CETREM vai poder explorar e dar autorização para que outros produzam campo de semente, assim recolhendo royalties para a instituição. Né? Dos materiais que a gente está trabalhando lá, a gente já tem, primeiramente a gente pode observar aqui que você vê uma desuniformidade de plantas, né? Vamos ver aqui, ó. Como o professor Marcos falou, esse aqui é o solim comum, né? Então, esse é um material que vem sendo multiplicado, guardado e multiplicado ano após ano. A gente vai ver que tem plantas com estaturas diferentes, né? Dentro desse mesmo material, a gente tem planta de tudo quanto é tamanho, inclusive com um número de ramificação diferente. Lembrando lá da formulazinha que eu comentei lá no meio do trigo, fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Então, toda essa diferença que a gente observa aqui, uma parte vai ser pelo genótipo, né, que a gente pode ver, não vou estar dizendo que são única e exclusivamente pelo genótipo, e também pelo ambiente. Mas com toda essa diferença, parte é sim devida a diferentes genótipos. Então, dentro desse material que está semeado aqui, a gente tem diferentes, entre aspas, possíveis cultivares para serem selecionados. E como o linho é uma planta autógama, tudo aquilo que eu selecionar aqui vai permanecer, né? Ela é 99% autofecundação. Ela tem um pouquinho mais que as outras cultivares, que as outras espécies, como a soja, que é até 5%. Ela tem um pouquinho mais, né? A gente até pode observar, se a gente comparar a flor do trigo, é bonita a flor do trigo, a flor da aveia é bonita, a flor da soja todas já têm, é uma, beleza, né? Mas vamos dizer assim, por que não é? Ela não precisa atrair polinizador. Não tem o porquê de ter uma flor vistosa. Já o linho, a gente sabe que ele tem uma taxa maior de fecundação cruzada do que as autógamas normalmente. E a gente já justifica isso até mesmo pela própria característica da flor da planta, que é uma flor atrativa aos insetos. Quando está em plena floração, a gente vê que ela é visitada por diversos insetos polinizadores. E ali é que vai dar um pouquinho do cruzamento entre as plantas. O que eu busco, né, como material que tem lá, que a gente está trabalhando, ele já estava pronto, né, não fui eu que selecionei, eu estou só replicando e fazendo os ensaios, mas agora, o que eu busco para as novas, muito bonito assim, para fazer tecido. Para grãos, ele não é interessante. Então, não adianta eu ter uma planta com alta estatura, que ela tem risco, inclusive, de acamar. O linho, ele é muito, ó, quebrou. Mal fez uma forcinha, quebrou. Então, tudo isso eu vou ter que levar em conta no programa de melhoramento. Porque o foco da cultura do linho é você ter uma planta com menor estatura e com muito mais ramos secundários aqui, ou que todos esses ramos venham ao mesmo tempo para produzir mais grão no mesmo período de tempo, deixar o florescimento mais uniforme. Não adianta eu ter várias ramificações aqui, uma vem primeiro que a outra, e aí a gente vai ter um período de florescimento muito longo e vai acarretar a necessidade de dessecação. Então eu estou trabalhando lá a partir de, estou começando a selecionar plantas que tenham esse comprimento aqui maior, ó. Inclusive é um dos descritores lá da UPOV para diferenciar as cultivares. Comprimento da primeira ramificação em relação à cápsula mais alta. Plantas destinadas à produção de grãos vão ter um comprimento maior dessa região aqui. Porque quando ele for maior eu vou ter mais ramificações laterais, consequentemente mais grão, mais cápsulas, mais flores ocorrendo o período de florescimento durante o mesmo período de tempo. E plantas com menos ramificações também é o que se deseja. Assim está na literatura internacional onde eu estou me baseando para fazer os trabalhos.
O linho dourado e o linho marrom, o linho dourado, o solim, a única coisa que muda deles é que o solim foi obtido a partir da mutação induzida, né? Se pegou sementes de linho marrom, tratou elas com um mutagênico químico e a partir dali, lá no Canadá, esses pesquisadores obtiveram o solim, que é o que a gente conhece como linho dourado. Ele tem maior conteúdo de ômega 3 e 6, enquanto o outro ele tem só o ômega 6, se eu não estiver enganado. Daniel, eu preciso brincar assim, que o solim tá pro linho, mais ou menos que nem a canola tá pra cousa, né? Exatamente, é isso aí. A cousa até ela foi cruzamentos, né? Mas o solim foi o uso de reagente químico para obter. Assim como se obteve o gene do Clearfield no arroz irrigado. Foi através de indução de mutação, né? Então, entre o linho marrom e o linho dourado foi a utilização de mutação, que também trouxe consequências, ciclo menor, nível de produtividade diferente. Vamos ver o que a gente pode observar mais. O professor estava comentando lá do florescimento. Se a gente olhar aqui, ó, tá todas as pétalas aqui no chão, caiu tudo, né? De manhã cedo ela abre e até o final do dia já cai tudo. O que eu tenho que fazer para poder realizar cruzamento lá na C3? Que a gente já está tentando, está fazendo alguns lá, já tem plantinha a campo, resultado de cruzamento. A gente tem que pegar a planta, a flor, quem está muito longe não vai conseguir observar, mas aqui a gente está enxergando a pétalazinha. Aí as meninas que entendem mais de cor, se é roxo, violeta, que cor que é essa aqui? Lilás. Ó, lilás, as meninas entendem mais, né? É lilás, não é nem roxo nem violeta, lilás. Se é daltônico, vai saber. Exato. Nesse ponto aqui, pessoal, provavelmente já ocorreu a autofecundação dessa flor. Então, quando eu vou fazer melhoramento genético, eu tenho que pegar essa flor num ponto ainda inferior a esse, para eu vir aqui, retirar as pétalas, né? Vai ficar exposto as anteras, retirar, fazer a emasculação, né? Emascular. Retirar a parte masculina, castrar, como a professora estava falando. Tá? Então assim eu faço a emasculação, pego o pólen de uma outra cultivar, como a gente já tem a amostra do CDC Sorrel, vou fazer cruzamento CDC Sorrel com esses materiais que a gente tem aí na C3. Lá nas parcelas da C3, se vocês observarem, já não tem mais essa diferença aqui, ó, de plantas dentro da parcela. A parcelinha é uniforme, tá quase que nem a lavoura de trigo ali. Você olha assim, ó, tá parelhinha as plantinhas, tá bem uniforme. Isso é um ponto positivo, porque quanto mais uniforme for o florescimento, mais uniforme vai ser o período de maturação, né? Também se busca no melhoramento reduzir esse período, principalmente até a maturação, para que se evite o uso de dessecante. Tá? Eu acho que o mais era isso aí. Acho que o professor pode complementar então com a parte de adubação. E antes de passar a palavra para o professor Paulo André, né, vocês observaram que o professor Marcos disse o que se aplicou de fungicida. Não se aplicou nada de fungicida. E inseticida estão pensando se vão fazer, né? Então é uma cultura que tem que se levar em conta por causa do custo dela de condução. E agora eu vou avançar também um pouquinho, né? Eu quero fazer uma relação, pessoal. Por que trabalhar com linho, né? Por que utilizar o linho na rotação de culturas? Eu faço a seguinte associação, né? O pessoal de genética ouve sempre eu falar isso, associa assim, associa. Vamos fazer a seguinte associação. Por que é importante rotação de culturas? Por que é importante eu ter um número maior de espécies sendo cultivadas numa mesma área? Se a gente pegar esse mato aqui, ou um campo nativo, por metro quadrado, a diversidade de espécies que existe é muito grande, né? E tanto é que este ambiente está em equilíbrio. Na nossa lavoura, a gente tem que pensar da mesma forma. Quanto mais espécies eu conseguir trabalhar numa mesma unidade de área, maior é o equilíbrio dessa área e melhor são os benefícios. Então, por isso que se eu tiver mais uma opção para trabalhar na rotação de culturas, melhor vai ser o equilíbrio da minha lavoura. Tá?
Então por isso que o linho está vindo aí como uma oportunidade para trabalhar na rotação de cultura das culturas de inverno. Pessoal, quem é que consome linhaça? Qual é a diferença do linho para a linhaça? O linho é a planta, vocês acabaram de ouvir os especialistas aí, né? E a linhaça seria o grão, né? A gente consome linhaça, eu também me incluo. Ômega, né? Tem ômega, né? Foi falado pelo Marcos, então precisamos consumir ômega. Ótimo. Mas pena que tem pouca área cultivada, né? Talvez alguns de vocês tenham contato com essa cultura somente aqui. Ouvem falar que, onde é que se planta linho? Ah, Giruá tem uma meia dúzia de lavoura, Guarani das Missões e arredores. Na verdade, essa região apenas, né, Garrafa? Saberias dizer quantos mil hectares tem? 10 mil? Em torno, aqui, eu acredito que no estado, aqui, entre 10 a 15 mil hectares. 10 a 15 mil hectares. É pouco, né? Por exemplo, Panambi até agora, no curso da Embrapa, terça, o pessoal ficou me pedindo muito sobre linho. Que esse trabalho com linha ali, como é que é? Entre Panambi... Condor? Não, entre Panambi e Carazinha. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Certo. Pessoal, antigamente, antes de vocês terem nascido, se dizia que o linho não era bom para plantar porque esgotava o solo. Uma cultura esgotante de solo. Por que isso? Tinha essa mentalidade do produtor. Ora, por duas razões. Uma, porque ele adubava ela pouco, quase não se colocava adubo. Quando adubava, exato, o Garrafa falando aqui exatamente isso. E se repetia, ou seja, uma monocultura, se plantava todos os anos linho na mesma área. E aí proliferavam algumas doenças, professora Tânia, como Pition, Fusarium. Essas doenças de solo se propagavam e aí o rendimento era baixo. Permite só fazer nós estamos aqui num ambiente rico. O professor Valdir Gatas, antigamente foi quem começou essas áreas da Cetrem aqui na Escola Fazenda. Ele me disse que aquela área do cemitério, o cara vendeu para a Cetrem porque ele disse assim, eu estou vendendo porque nem linho dá mais isso aí. Então assim, ó, o que aconteceu? A área estava detonada, era cheia de vossoroca, ele conta que pegou árvores enormes para botar dentro dos buracos, para depois jogar terra em cima, para tapar aquilo, uma reta escavadeira. Aí o cara plantava, não tinha mais, não dava mais nada. Quando não dava mais nada, ainda plantou linho, 2 anos. Ainda tirou alguma coisa. Então assim, não é que eles gostam, quando não tinha mais nada, bota o livro, porque ele ainda tira o último leitinho do solo, né? Vou dar uma ideia para vocês, segundo trabalhos feitos em Cruz Alta. O que o linho exige em termos de NPK? Então, entre 1 tonelada de grãos e 3 toneladas de matéria seca, massa seca, 135 quilos de nitrogênio, o que ele busca, né? O que ele retira. 32 quilos de fósforo e 84 quilos de potássio. Ora, poxa, 1 tonelada de grãos não é muito, né? Mais a massa, a parte aérea. Então ele é uma cultura exigente até certo ponto. O Garrafa aqui nós adubamos 150 quilos por hectare com uma fórmula 10-20-20, com uma análise de solo com equilíbrio entre os nutrientes, né? Não vou aqui perder tempo para dizer quanto, mas é uma área equilibrada esta aqui. Então veja, não adianta a gente ter uma expectativa de produção de 20 sacos, 20 e poucos sacos, 1.200, 1.500 quilos por hectare, se a gente não adubar bem. Nitrogênio aqui foi 80, 100 quilos por hectare, certo? Então, é uma cultura que responde, mas você tem que fazer um certo investimento. Como não tem muito investimento em doenças e pragas, que as professoras vão falar na sequência, eu diria assim, maneja melhor a adubação. E oxalá nós tenhamos sucesso, quem sabe daqui a uns anos, e ter um material mais uniforme, né, que é o que nos falta, e aí está aqui o nosso pesquisador, né, melhorista, e isso talvez seja mais uma cultura para a gente compor no sistema de rotação, porque eu acredito que demanda exista, tanto é que da onde vai vir toda essa linhaça? Com certeza vem importada ainda hoje,
né? Como a canola também ainda nós não produzimos para autossuficiência, muito longe disso, né? Então não tenha dúvida que é uma cultura interessante para compor uma rotação, porque é uma espécie totalmente diferente das espécies de gramíneas poáceas que nós plantamos e da canola, né, como é uma crucífera, ok? Então, em linhas gerais, eu diria assim, pH também, a acidez do solo, ela de uma certa forma é exigente no equilíbrio do pH, não tolera muito acidez, mas de resto não tem grandes problemas de manejo de tratos culturais, ok? Uma coisa que a gente sempre observou é que ela além de não responder muito a N, se eu aumentar as doses de nitrogênio, ela cama com muita facilidade. É uma estrutura de planta, né? É uma estrutura de planta. Ela própria estrutura de planta, mas ela tem um desenvolvimento ainda maior com o aparelho celular, normalmente o potássio dificilmente acompanha esse nitrogênio. Então, nesse ponto, o investimento em nitrogênio em cobertura tem que cuidar bastante para ter um equilíbrio. Não vale a pena colocar demais, porque não vai responder e vai gerar camamento. Nós não temos nada de pragas muito graves na parte inicial da cultura do linho. O que nós temos é na fase final, então, principalmente atacando agora as cápsulas, que são as lagartas. Pode ter Helicoverpa parmígera, tá? E também nós podemos ter a Raciplusia nu. Para mantermos isso, então, em baixo nível de ação e que não cause danos, a gente já iniciou uma liberação de tricograma aqui. O tricograma é tanto Helicoverpa parmígera quanto Raciplusia nu são alvos então de tricograma, e aí nós estamos na terceira liberação aqui já de tricograma. E como nós estamos com a produção lá na escola, a gente vai fazer essa liberação semanalmente e provavelmente não vai haver nenhuma aplicação de inseticida nessa área. Em relação às plantas daninhas, como vocês podem ver, a gente tem muito pouco, né, realmente na rotação. E um dos aspectos para a gente lembrar também, que o linho ainda ele não se constitui uma monocultura. Então nós também não temos um ataque de pragas e demais fatores que possam vir a afetar a planta, porque não é uma monocultura ainda, não se constitui uma monocultura. Então, e ainda mais, entrando em rotação a cada 4 anos, consequentemente nós temos uma redução dos aspectos fitossanitários. A questão que eu ouvia aí no fundo, eu acho que eu vou pedir ajuda para o Marcos responder, a questão de resíduo no grão, já que nós estamos se alimentando de professor Paulo, né? O professor Paulo está preocupado com ômega 3 e ainda comer ômega 3 com paraquat, né? Eu acho que não ia ser de bom agrado. Então, mas eu gostaria de lembrar da orgânica, né? Eu gostaria de lembrar, né? Eu gostaria de lembrar de que não existe produto recomendado para fazer a dessecação, né? A gente utiliza uma recomendação para outras culturas. O professor Marcos pode me ajudar. Mas lembrando, pessoal, e aí eu vou pegar as palavras do professor, utilizar as palavras do professor Paulo, que dizia que essa propriedade é administrada por um agrônomo, então, portanto, não sai linho da lavoura sem completar o período de carência. Muito bem. Ok? Da minha parte seria isso. Assim, o que você colocou uma questão interessante e importante aqui. Primeiro, o que nós vamos fazer não tem registro. O problema é assim, quase não tem produto nenhum registrado para linha. Esse é o grande problema, que é a discussão que a gente teve, inclusive, com o CREA, quando surgiu o sistema SIGA, né? O CREA, a Secretaria da Agricultura, Ministério Público. Muito bem, vocês não querem que você só bota o produto que está registrado para cultura. E aí, quem faz rotação e trabalha com as pequenas culturas se ferra. Está fazendo a coisa mais correta em termos técnicos e não vai ter produto para utilizar, porque as empresas não têm interesse. Ora, uma empresa que vai registrar por exemplo, aí um inseticida, para controlar o lagarto da soja, ela vai ter o mesmo custo para registrar esse inseticida para controlar
a raquiplúzia. Então o que vai acontecer? Como o custo é muito alto, ela não registra. Político só tem 15 mil hectares, 20, não vou registrar. É muito caro o processo para pouca área. Eu vendo pouco produto para isso. Tá? Então ela não registra. Aí nós não temos fungicida, não temos inseticida. Tá? Tem só para manejo lá, 2,4-D, antigamente, né? E alguma coisa. Bom, a questão que a professora Sinei coloca, o manejo, nós temos por hora, por padrão assim, ó, feita a dessecação, no mínimo se espera 8 dias para fazer a colheita. Normalmente de 10 a 15. Ir trabalhando com 1 litro a 1,2 litros de paraquat por hectare. Via de regra, o que o pessoal costuma fazer? Ele bota 1,5 litro a 2 e colhe 4 dias depois. Porque ele torra. Com 2 litros aqui você torra. Tá? A questão do resíduo é uma preocupação que eu também tenho. Assim, né? Como eu consumo o linho, a gente também fica preocupado. Só que, por exemplo, se eu vou usar um paraquat em trigo e linho, qual é a diferença? Ora, em trigo a possibilidade, como é um produto de contato, ele ter contato direto com o grão é enorme. Porque a maioria dos nossos trigos, aí de ciclo mais curto, atuais, são mal empalhados. Tá? Agora aqui não, ele vai ter o contato com a cápsula. E a cápsula ela tem uma proteção relativamente boa em relação ao grão. Tá? Bom, aí vai dizer assim, bom, mas então se eu usar paraquat na soja, tá? Ela também está protegida. Teoricamente sim. Teoricamente sim. Que tem o legume todo que estaria protegendo. Agora, aí eu boto um Roundup. Não, aí é sistêmico. Aí é outro departamento. Né? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Eu gostaria de lembrar que um manejo que a gente faz de erva, não chegou a comentar, né? Que a gente faz aqui é o uso de ussar. Né? O ussar porque foi um achado. Isso aqui quando um dia desses nós não sabíamos, não tinha nada. O SAR foi lançado para o trigo. Né? Até para lembrar, eu acho que o pessoal esquece isso, porque a maioria acho que nem sabe como é que funcionava antigamente. Que dilema que nós tínhamos para controlar a erva em trigo. Porque para controlar a folha estreita eu tinha o Iloxan. Aí eu entrou lá, aí tinha 2,4-D para folha larga, depois entrou o metsulfuron metil lá. Só que entre usar Alai e usar Iloxan, eu tinha que esperar de 10 a 15 dias. Por quê? Porque se fosse menos do que isso, dava ação sobre o trigo, matava o trigo. Então imagina aqui o dilema. Eu tenho que entrar com o Iloxan para controlar a aveia e a azevém, mas eu estou com o nabo crescendo. Eu não posso controlar, eu tenho que esperar quase 15 dias se o nabo cresce. Se eu controlo o nabo, eu tenho que esperar para controlar a aveia e a azevém. Escapar do bom, a vaca dava uma coisa. Quando surgiu o SAR, foi um achado, porque agora eu tenho uma aplicação só, para folha larga e para folha estreita. E aí um dia nós tínhamos aí naquela área do cemitério, a parte de cima tinha trigo, a parte de baixo tinha linho. Eu pedi pro Jair, o Jair quando for fazer a aplicação, o Jair tá aí? Tá dormindo lá em cima. Oi? Tá dormindo lá em cima. Tá no caminhão? Aí eu disse, quando for passar, abre a barra, faz a volta no linho para nós ver o que acontece. E sabe o que aconteceu? Não fez cócega no linho. 2 anos depois, estou numa reunião da Enorgs, me veio o cara da barra e disse, o SAR está indicado para manejo na cultura do trigo e no linho. Digo, opa. Mas não sei se tem registro. Certo. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Mas você sabe que ele funciona. Bom, basicamente a questão de erva é isso aí, a questão da dessecação, não temos alternativa fora disso. Né? Vocês querem que vá para a doença? Aproveite, professor. Doença, gente, ó, do linho, nós não temos problema sério. O problema aqui, quando começa nas folhas de baixo, que a gente observa a folha com as manchinhas marrom, tá? Marrons amarelados, que é a septória. Quando isso começa meio cedo, a gente acaba fazendo uma aplicação de fungicida para a septória. Caso contrário, não, mas acaba gerando algum outro problema, mas que não é tão simples assim de se resolver, que é o problema da risoctona. A risoctona, quem sabe, os maiores problemas do linho. Daqui a pouco nós vamos ver essa área aqui, começa a secar, né? Começa a ficar, tá ficando aquele amarelo clarinho do linho e daqui a pouco tem umas manchas pretas, escuras, que é a risoctona que está matando essa planta. Tá?
Para risotona nós não temos muita alternativa o que fazer. A saída, se nós pudéssemos botar tricoderma no solo, essa seria, quem sabe, a alternativa que nós teríamos. Nós tivemos no ano passado, pela primeira vez, aqui em 17 anos de plantio de linho, nós tivemos um problema de doença inicial, em estágio inicial de desenvolvimento, que foi pítio. Foi pítio. O que o pítio faz? Há um estrangulamento, logo depois do colo da planta, o estrangulamento da raiz, e esse estrangulamento acaba matando a planta. Nós tivemos lá naquela hora do cemitério, inclusive eu estava com o coração na mão, porque como tinha dado esse problema no linho, eu estava com medo que nós íamos ter problema na soja, já que tinha bastante umidade depois. Graças a Deus o problema não foi na soja tão grande quanto foi no linho. Ele ficou ralo no passado lá em função disso. Mas basicamente, assim, por isso que a gente dificilmente faz manejo de doença. A não ser quando tem septória lá no início, sim, para não desfolhar muito cedo. A partir do estágio, que nem esse aqui, entrar nessa lavoura só para gerar amassamento. Dói, inclusive, para fazer controle de lagarta. Só que lagarta 10 por metro quadrado, né? Mas chegou nesse nível aí, nós não tem jeito. Nós vamos ter que começar, ter que fazer aí o trabalho com produto fisiológico. Qualquer fisiológico controla bem. Tá? Mas tem tricograma aqui, Marcos. Aqui agora tem tricograma. Isso que ensinei também, assim, a gente tem a desconfiança, os professores vêm discutindo isso, né? Porque a gente sabe que o linho é uma das culturas mais suscetíveis a helicobacter parmigenes. Tá? E como nós encontramos cápsulas comidas, né? Totalmente ocas, só com um furinho e oca, ou seja, que a lagarta comeu todo o linho dentro, fica essa desconfiança. Tentamos botar armadilha aí, mas não capturamos nada, né? Não armígera. Não armígera. Não armilha. Não. Mas a desconfiança fica, Continua. Né? Provavelmente deve ter, uma ou outra deve ter, que a própria armadilha não vai conseguir pegar. Mas para isso a gente agora tem tricograma. Eu queria instigar aí os alunos que ainda estão sem saber o que fazer com o TCC, por exemplo. Nós temos muita coisa para estudar do linho, né, professor Paulo? Principalmente parte de solos, né? Sim. A gente precisava ver uma parte de solos. E da parte que a gente trabalha biológica, como é que é a decomposição, né, dessa palhada. Então, assim, ó, nós queríamos saber, eu e a professora... professora Nair, nós começamos um ano para estudar essa parte da meia-vida dessa palhada. Tem muitos produtores, né, professor, que se queixam da dificuldade de cortar com a semeadora. E o que esse linho deixaria? Se a gente olhar para ele, a gente já veio olhar na época que ele está de seco, a gente não parece não ver folha. E essa folha tem uma decomposição muito rápida, né? Então por isso que ele é na rotação de cultura, como o professor Marcos fala, mas a gente precisava ver assim, ó, qual é a contribuição dele em questão de solos, por exemplo, parte física. O que esse linho estruturaria esse solo? O que essa palhada, após a colheita, deixaria? Qual a meia-vida dessa palhada? Quanto de nutriente para nós conseguir, talvez, na rotação de cultura, que é importante, né? A gente dizer o que ele contribuiria em termos de nutriente para a gente fazer a adubação da cultura sucessora. Então, o pessoal que está meio indeciso, que não sabe o que fazer, temos uma alternativa aí para estudar essa parte da palhada de linho. Boa, né, professor? Então era isso que eu queria só instigar vocês como alunos aí para procurar a gente que tem interesse em fazer trabalho nessa parte. O linho tem padrão de semente lá também ele é considerado uma grande cultura, está na mesma instrução normativa, na 45. E na questão de análise de semente, o que diferencia o trigo, o milho, o linho, perdão, de outras espécies, que ele tem dormência. Então a gente precisa superar a dormência no laboratório para fazer o teste de germinação. E assim como o professor Rodrigo, né, instigou vocês, no segundo ano que eu estava aqui, uma aluna me procurou para fazer trabalho com um teste de vigor para linho, porque não tinha nenhum. O trabalho dela foi publicado numa revista científica esse ano, da Alessandra, lá de Santo Cristo. E então, assim, é uma porta que a gente tem aberta para fazer tratamento de semente com diferentes produtos, diferentes doses, tanto com inseticida, fungicida, micronutriente, fazer outros testes de vigor para a gente tentar, né, avaliar, ter dados para a gente poder, quando o professor conseguir registrar o cultivar, a gente ter já em mãos, ó, a gente tem mais esses trabalhos com linho, para a gente ter um centro de pesquisa em linho.
Pessoal, assim, ó, o custo de produção desse linho aqui, o preço só de insumo, ele está em R$ 502,50 por hectare. Tá? Aqui não está computado o valor da semente. Tá? Por que não está computado o valor da semente? Porque nós fizemos o seguinte, a semente, nós fizemos um brick lá com a Cereal Sul, né? A gente pega, a cada 50 quilos que nós pegamos de grão para semeadura, nós devolvemos 80 quilos. Tá? Então esse brick, 50 por 80. Tá? Mas então a diferença aí vai dar muito pouco, porque para botar a faixa de mil sementes por metro quadrado vai dar em torno de um saco, 50 quilos por hectare, no máximo 55. Tá? Bom, então assim, ó, 502, considerando, eu vou pegar um preço médio, que preço está o linho? O linho varia muito, tá? Preço de mercado. Daqui a pouco está R$80, 100, nós já vendemos linho amarelo do Solinha, R$154 o saco, há 4 anos atrás. E já vendemos a R$100. O marrom estava 110, foi a 100, baixou para 80, subiu para 100. Então vou fazer uma média de R$100 entre o amarelo e o marrom. Tá? Essa média aqui é geral. Ora, a R$100 o saco dá 5 sacos por hectare. Com o custo, mão de obra, serviço, sim, 8,3. Já que eu tiro 18,3, me sobram 10 sacos por hectare. 10 sacos são R$1.000. Se eu pegar R$1.000, dividido por 40, isso daria 25 sacos limpos de trigo. Não é pouco. Agora vamos tirar, que nós fizemos a conta antes do trigo, para tirar 25, eu tinha lá 40, são 65 praticamente que eu tenho que colher. Mas isso quer dizer assim, ó, tá, mas então o negócio é plantar linho em vez de trigo, ou plantar canola em vez de trigo. Não é canola o linho, canola o trigo, linho, o trigo é canola, linho e trigo. Fecha o sistema de rotação. Comercialização. A Cota Rosa costuma comprar linho. Né? Nós trabalhamos lá com o Nereu, na Cereal Sul, como nós temos essa parceria, pegamos semente, entregamos grão, né? E fizemos a entrega e ele nos faz o pagamento. É brinquedo isso a cada safra. Mas tem uma série de pequenos cerealistas aqui que compram aqui na região. E também a Selena está fazendo um programa onde ela entrega o pacote e tal e compra, já faz preço pré-fixado na compra do linho. Normalmente, como ele é usado lá, a ideia deles tem a finalidade de tirar linho para óleo, especificamente, eles têm um preço um pouco menor do que o restante. Muito desse linho que nós vendemos aqui, ele vai para São Paulo para fazer linhaça, vender essa linhaça normal aí que nós temos, né, para consumo humano, e mistura com ração de passarinho também. Os passarinhos também gostam do linho. Ok? Perguntas? Professor, aqui, professor Marcos, vou aproveitar para fazer uma pergunta, que eu também, quando eu estou fazendo os estudos na bibliografia internacional, eu vejo muito colheita de linho, assim como da canola, faz o corte em enleira. Eu não conheço o maquinário, isso demanda muito investimento, porque seria uma redução de utilizar uma alternativa para não utilizar dessecante, se vai encarecer muito também. O corte e enleiramento, eu diria assim, o corte e enleiramento é uma faca de 2 gumes. Tá? O corte e enleiramento começou nas regiões frias, né? No caso do Canadá, Austrália, Canadá utiliza muito corte e enleiramento, inclusive para trigo. Agora sim, ó, tem que ter uma plataforma de corte específica, né? Que é específica. Além, nós já fizemos aqui na canola. Problema, que o pessoal comentei na canola esses dias na aula. Problema assim, ó. No caso da canola, se você errou o momento do corte e o momento da trilha, a perda é muito maior do que se colher ela em pé. Então a chance de você errar é maior. Outra coisa que preocupa, né? Daí você dá uma chuvarada, está no chão. Né? É bastante arriscado você perder. Né? Então assim, numa região fria, onde vai lá, está bastante frio, você não tem risco de precipitação muito grande. Né? Com uma diferença que aqui, ó, imagina isso aqui, um linho desse aqui, ele vai dar quantas camadas de florada? Porque na hora de dessecar é um problema. Eu vou olhar assim, pá, e agora, desseca ou não desseca? Eu costumo dizer o seguinte, divide essa, vai lá, pega as cápsulas, divide essa cápsula em 4 tipos, pelo menos 4. Bota aqui na palma da mão, você vai ter uma cápsula já marrom escura,
uma cápsula meio dourada, marrom claro, que está no ponto ideal. Tem outra ficando marrom e vai ter outras meio verde, amarelada para verde. E possivelmente a quinta verde. Pega esses 4 ou 5, divide em 4 ou 5 padrões e tenta avaliar o seguinte: qual dos 3, juntando 3 desses, qual é que eu consigo maior quantidade de cápsula aqui? Isso é o oleômetro, não tem jeito. Aí eu vou chegar à conclusão, não, a maior quantidade de cápsula é entre o que está marrom clarinho, marrom amarelado, o amarelo e o verde. Não considero aquele que já está quase praticamente seco ou seco e aquele que está se formando ainda. Bom, aí eu vou concentrar. Quando esse terceiro tiver saindo do verde para marrom clarinho, eu vou fazer a dessecação para tentar pegar o máximo de cápsula. A Argentina, nas regiões frias, não acontece isso, porque a florada não é tão longa, porque são por efeito da latitude e do calor que nós temos, né? Então lá, naquela latitude deles, e com frio maior, ela é muito mais próxima, essa florada. Então ele concentra, por isso que eles muitas vezes não dessecam. Isso facilita o corte e enleiramento também, né? Porque o diabo é que assim, ó, quando nós vamos cortar essa planta sem dessecar, o outro problema é o seguinte: eu até posso estar com as cápsulas secas, mas o caule está verde. E como é que eu corto esse caule verde? Ele esgaça. Isso aqui, ó, aqui agora está verde, está fácil, mas aqui, ó, senão ele faz isso aqui, ó, ele tem uma fibra muito longa. Ele esgaça, ele não corta direito, né, na plataforma e enrola todo no molinete. Ao ponto de que para colher tem que tirar todos os garfos do molinete. Não deixa os garfos, que isso não vai colher. Você sai colhendo daqui, não anda 40 metros, você vai ter que parar, pegar uma faca para cortar. Isso aqui se enrola, imagina aqui o arco do molinete, ele se enrola assim, ó. Você vai ter que ir com uma faca, porque não arranca. Isso aqui é uma fibra que forma uma corda, não tem jeito. Lá, garfo por garfo, com uma faquinha de serra para cortar. Você leva meia hora para desembuchar. Aí anda mais 40 metros para parar de novo. Então o que que faz? Tira todos os dedos ali do molinete, deixa só o travessão. E de preferência, se puder deixar 2 travessões, né, melhor ainda. Porque esse é um problema na colheita. Tá? E aí, imagina, e aí a dessecação permite que a planta esteja mais seca para o corte, isso facilita o corte. Então assim, eu não sei, de repente no corte e enleiramento, sem dessecação, eu acho que nós teríamos problema no corte. Porque a fibra esgaçaria, né? Não sei se ele conseguiria cortar direito. Isso é uma dúvida, não sei, teria que testar. Mas realmente a prática do corte e enleiramento em muitos países é uma prática muito usual, né? Inclusive nós testamos em trigo aqui, uns 3 anos atrás, 4, né? E ele contou aí, o Danilo que estava contando lá, né, Danilo? Cansou de contar trigo lá. Mas, resumo da ópera, onde nós fizemos corte e enleiramento, a ideia era ver se anteciparia a colheita do trigo. Deu o mesmo período de colheita e uma perda bem maior, né? No trigo deu muita perda. Então eu não sei no linho, porque a canola ainda, como ela tem o caule fica mais alto e verde, e ela tem aquela galhada, ela consegue, se não fica tão próxima do chão. Isso aqui eu acho que ela viria muito pro chão, que é outro problema. Mas de repente daria certo, mas não sei dizer. Nunca testamos. É mais, gente? E terra de várzea ele vai bem? Em terra de várzea ele dá para plantar ou não? De várzea? É. Dá, não é o ideal. Não é o ideal. Por causa do risco de encharcamento, né? De solo. Ele não suporta muito solo. Ele tem que ser solo profundo, né? Mas não pode ser solo encharcado. Aqui nessa área, nesses 14 hectares que estão plantados, tem 3 hectares lá embaixo que é várzea. Tem 3 hectares de várzea. Esse produzido. Não é uma várzea, porque ele tem um canal de dreno no fundo, mas é várzea, lá embaixo, lá na baixada. Aqui para baixo você mata bem no canto. E por outro lado aqui tem uma área, um pedaço que é pedregulho, seria o solo, seria com charrua, e depois tem o solo vermelho mais aqui para cima. Então, nessa área aqui praticamente temos 3 tipos de solo.